Hoje quero falar sobre como não existe uma opção boa para os homens. Agora, antes de se irritarem, escutem o que tenho a dizer. Quando digo que não existe mulher boa, é por causa de um mal-entendido fundamental sobre a natureza feminina. Não digo isso com alegria, mas observo as tendências e chego a conclusões. Vamos falar sobre a mulher média. Sabem, a mulher média é obcecada por Instagram. Então, ela está pensando no Instagram. A mulher média já esteve com vários homens. Vamos representar esses caras aqui. 1 em cada 3 mulheres fez um aborto. 1 em cada 3 tem DST. Essa é a Sally, por exemplo. Existem exceções? Claro. Não estou dizendo que não há exceções, mas estamos falando da média. Pausa rápida. Vamos combinar uma coisa. Se o que você busca é evolução e crescimento, faz um favor a si mesmo e dá uma olhada na descrição. Lá tem algo que pode ser o próximo passo na sua jornada. E sabe o que é mais legal? Ao investir em você, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para a sua evolução. Se não for o momento, sem problema. Vamos continuar. Vamos supor que um homem queira algo diferente. Ele quer uma família e vários filhos. Então, ele quer isso aqui. Esses são os filhos, a família. É isso que o homem quer. Agora a questão é, como Bob consegue isso sem ser prejudicado por essa realidade? Preciso dar um contexto aqui. Atualmente, a taxa de divórcio gira em torno de 50%. Então, qual é a reputação do casamento agora? Temos frases como é mais barato manter ela e esposa feliz, vida feliz. O que isso indica? Indica que a reputação do casamento não é boa. E posso dizer por experiência própria, muita gente tem medo do casamento pelo que viu com os próprios pais. Então, dos 50% restantes de casamentos atuais, vamos assumir que 25% são ruins. Se mais da metade dos casamentos fossem bons, o casamento não teria a reputação que tem hoje. E as estatísticas apoiam isso. Se você olhar para a satisfação no casamento, a falta de sexo no casamento, todos concordamos que um casamento sem sexo é um casamento ruim. Levando isso em conta, temos uma taxa de falha de 75%. E isso é com as pessoas que já se casaram, não com as que vão se casar no futuro. Sabendo que há uma taxa de falha de 70%, vamos, por brincadeira, dizer que 25% são bons. E, vamos ser honestos, acho que estou sendo generoso em dizer que metade dos casamentos são bons. Mas vamos seguir com isso, resolver esse clichê. Então, isso é algo com uma taxa de falha de 75%. Significa que é mais provável falhar do que ter sucesso. Então, vamos manter isso em mente. Casamento com 75% de taxa de falha. Agora, vamos para o próximo clichê. E lembre-se, essas são as pessoas que já se casaram. Eu tenho 26 anos. As mulheres da minha geração e mais jovens, elas têm a reputação de serem melhores que as mulheres de antes? Oh, não. Então, podemos supor que a qualidade das esposas hoje é pior do que a última geração de esposas que já tem uma taxa de falha de 75%. Isso não indicaria que a taxa de falha pode ser ainda maior na próxima geração? Não vejo indicações de que as mulheres estão melhorando e nem que estão sendo mais leais. Vamos examinar a raiz do problema. A maioria das mulheres nunca sequer ouviu falar sobre o seu papel como esposa. Digo isso baseado em experiência anedótica e em centenas de entrevistas com mulheres. O papel de uma esposa é ser, aqui está o homem, aqui está a mulher, uma ajudante, submeter-se à autoridade dele. Mas a maioria das mulheres quer ser igual ou, na verdade, estar acima do homem. É por isso que vemos na mídia tantas celebridades onde os homens idolatram as mulheres. Se você se aproximar de um casal típico e fizer uma pergunta, a mulher falará primeiro. Sabe, é como se você fosse a uma empresa e fizesse uma pergunta em uma sala cheia de gente. Geralmente são as pessoas com mais autoridade que falam. Há maneiras sutis de perceber quem manda no relacionamento. Outra coisa que você pode perceber é a expressão minha esposa me deixa. Se você tem autoridade no relacionamento, por que precisa pedir permissão à sua esposa? É muito interessante. E você verá isso também porque essas mulheres ficam enfurecidas quando você implica isso. Podemos supor que talvez a taxa de falha de 75% aumente mais 5%. Vamos dizer que isso é uma taxa de falha de 80%. Agora, vamos dizer que você é um jovem e ainda quer casamento e família, mas olha para o mundo e o que viu. Seu tio, seu pai e talvez seu irmão foram arruinados pelo casamento. Então, você olha para isso, todo feliz, e diz, quero uma família, talvez com cabelos encaracolados. Aqui está o Bob, todo feliz,
querendo uma família. Mas ele vai olhar para os riscos e recompensas, lembrando-se da taxa de falha de 80%. Um dos riscos é perder metade dos seus bens. Temos um sistema inteiro onde as mulheres são praticamente pagas para tomar suas coisas. Vamos falar sobre maneiras de mitigar o risco mais tarde, mas vamos considerar o pior cenário. Outro risco é seus filhos o odiarem. Conversei com mulheres e homens que odiavam seus pais por anos com base no que a mãe contou sobre o pai. E muitos desses filhos que odeiam os pais vieram de lares com ambos os pais. Imagine com um divórcio, que é metade dos casos. Então, há o risco de, mesmo que você tenha um legado, o filho poder odiá-lo. Você se divorcia, ela tem a custódia. Outro risco é ela querer partir e entrar a temporada do papai substituto. Já ouvimos isso na mídia. Então, você não tem controle sobre quem influencia sua filha ou seu filho. Não apenas essa pessoa pode influenciar negativamente seu filho, mas também pode abusar dele. E um dos mais prováveis abusadores do seu filho é o padrasto que entra na vida dele ou a mãe biológica. Outro risco é sua reputação. Muitas mulheres não se vão sem lutar e querem que todo o bairro saiba que você é um abusador terrível. Então, elas não só fazem seus filhos odiarem você e trazem um padrasto irresponsável, como também contam para toda a comunidade que você é um abusador. E o problema é que no tribunal de família você não tem como se defender disso, pois não se baseia em evidências. Além disso, seu trabalho. Alguns homens passam por tudo isso, sua reputação é destruída, às vezes até a família os odeia. Sim, é assim que as mulheres podem ser manipuladoras. Os filhos os odeiam, perdem os bens, a reputação, e acabam tão estressados que perdem o emprego ou são conhecidos como abusadores e são demitidos. São muitos riscos e a recompensa hoje em dia é 1,5 filhos, talvez comida, talvez limpeza, mas provavelmente não. Então, você tem 1,5 filhos, algumas refeições cozidas, talvez ela limpe. Mas as mulheres realmente limpam e cozinham hoje em dia? Isso é a recompensa. Eles dizem que você pode ter 2 filhos, alguma comida, alguma limpeza. Você não vai conseguir uma esposa virgem. Isso praticamente acabou. Consigo pensar em alguma outra recompensa? Não, nada. Assim, esqueci disso. Assim, sexo, talvez. Mas muitas mulheres, é como se elas recebessem um anel e, talvez, uma gostosa, talvez. Ah, esqueci. Então, além dos riscos, temos o casamento sem sexo. Eles têm medo. E se eu me casar com ela e ela parar de dormir comigo? Outro risco. Acho que este é o crime supremo para os homens, um dos piores. Isso é muito ruim, pessoal, uma das coisas mais terríveis. Uma esposa gorda. Como um homem, isso é apenas embaraçoso. Outro risco é, como estamos vendo com o caso do Logan Paul, casar com uma ex-garota fácil e ser motivo de chacota. Os homens não querem isso. Então, pessoal, esses riscos e a recompensa é: ok, você pode ter 2 filhos, alguma comida, algum sexo, mas até isso é incerto, sem garantia. A recompensa costumava ser: ok, mas pelo menos eu fico com os filhos e ela não vai me deixar. Mas aí veio o divórcio sem culpa e disse: irmã, saia por qualquer motivo que quiser. Irmã, você não precisa dar a ele filhos ou qualquer uma dessas coisas. Então agora, sabe, Bob diz: ok, eu quero isso, mas há muitos riscos. E muitas vezes o que ouço dos tradicionalistas é: os homens que desistem do casamento não são os homens que você quer de qualquer maneira. Na minha experiência, isso não é verdade. Muitas vezes, são homens que as mulheres realmente queriam, e eles conseguiram isso, mas não sabiam de tudo isso. Eles entram muito ingênuos. É um pouco desonesto dizer: ah, a solução é se casar e ter uma família, quando qual é a recompensa que eles recebem? Como mulher, eu adoro casamento, acho ótimo, mas a maneira como fazemos casamento hoje é realmente ruim, e entendo porque os homens estão se afastando. Então, qual é a solução para os homens? Eles querem isso, uma família, mas estão cientes da taxa de falha de 80%. Como eles alcançam isso? Os homens são interessantes. Se você criar um jogo, eles vão encontrar uma maneira de jogá-lo. Eles vêm com várias soluções. É engraçado. Vamos lá. Primeiro, preciso dar um contexto. Homens não atingem seu auge até cerca de 35 anos. Sempre ouço dos caras que o jogo de namoro muda para os homens no final dos 20, início dos 30. É quando as mulheres começam a dizer: ei, agora eu quero você. As mulheres jovens, obviamente, como discutimos, mulheres de 25 anos são mais atraentes que mulheres de 35 anos.
As mais desejáveis estão entre 18 e 25 anos, talvez até 28, mas vamos dizer que é a faixa mais desejável. Não estou dizendo que não há mulheres atraentes acima dessa idade, mas estamos falando em geral. Por favor, não se ofendam, esposas por aí. Então, o homem sabe que pode conseguir a mulher mais jovem e atraente quando tiver por volta de 30 a 40 anos. Agora, os homens de 20 anos são procurados pelas mulheres mais velhas. Então, eles pensam, certo, 35 anos. Eles pensam em como mitigar o risco. Ainda quero isso, mas preciso reduzir o risco. Então, eles pensam, talvez eu namore uma mulher por 3 anos, que é o tempo médio que as pessoas namoram antes de se casar. Eles pensam, talvez se eu namorar com ela por 3 anos, seja menos arriscado, e podemos fazer isso. Então, o segundo passo é um acordo pré-nupcial. Eles dirão, ei, vamos fazer um acordo pré-nupcial antes de nos casarmos. Agora, se você vai namorar por 3 anos, obviamente, em 2023, eles não vão realmente esperar até o casamento por 3 anos, certo? Vamos ter uma conversa adulta aqui. Se você quer namorar uma garota por 3 anos, você tem que descobrir qual opção de controle de natalidade, porque com todo esse risco que listamos antes, sabemos que você não quer correr riscos. Então, o que você pode fazer é confiar que ela está usando anticoncepcionais. Homens, como isso costuma funcionar? Alguém me diga nos comentários como é confiar nela. Eu recebo alguns feedbacks, nem sempre os melhores. Ok, preservativos, que podem estourar, mas alguns caras vão por esse caminho. Mas muitos caras não querem esperar tanto tempo. Detesto dizer isso, mas vasectomia. Por favor, não se desesperem, vamos apenas ter a conversa. Abstinência ou, eu acho, a retirada. Então, essas são as opções para controle de natalidade. Essas são maneiras de mitigar o risco. Namorar por 3 anos, acordo pré-nupcial. Ok, então, arranje uma mulher da igreja. Isso é o que ouço muito. Vá à igreja, encontre uma mulher da igreja. No entanto, então os homens vão à igreja e encontram mulheres piores que as do público geral. Não atirem no mensageiro, ok? Eles vão à igreja e encontram um monte de mães solteiras e ex-mulheres fáceis. E então eles pensam, ué, eu pensei que estava na igreja. Agora, isso não é todas as igrejas, não é toda mulher de igreja. Mas você sabe, o problema é que há muitos homens que vêm até mim e dizem que a igreja fez sua esposa piorar por causa de ministérios de mulheres solteiras que só dizem o que elas querem ouvir e pastores bajuladores. Ok, mas você sabe, estou apenas passando pelas opções. Então, mulher da igreja, é o que ouço. Ouvi homens que escolhem passporte bros. Eles estão cansados das mulheres velhas e gordas na América. Então, eles dizem, vou para um país diferente. Mas o problema com os passporte bros é duplo. Quando eles trazem as mulheres de outros países para a América, recebo feedbacks de que o mesmo acontece e as mulheres enlouquecem. A outra questão é que muitos desses países também têm uma taxa de natalidade decrescente, o que indica que o país é mais moderno. E o que ouço de muitos dos países mais tradicionais é que suas mulheres também estão sendo arruinadas devido às redes sociais. Porque as mulheres são muito influenciáveis, nós pensamos em grupo, ouvimos o que está na TV e nas redes sociais e queremos fazer o que é legal. E agora, é muito legal ser gorda, liberdade sexual, isso é moderno e chique, e as mulheres simplesmente, não sei o que é conosco. Então, os passporte bros, alguns caras, agora sei disso, me meti em problemas por isso. Alguns caras escolhem fazer uma vasectomia até os 35 anos e depois namorar uma garota por alguns anos e escolher uma. Eles pensam, uau, uma vasectomia é realmente menos arriscada do que o casamento. Sim, pessoal, vamos ter essa conversa. A maioria das vasectomias é reversível. Não estou dizendo para fazer isso, não estou dizendo que é a melhor opção, mas quando o casamento tem uma taxa de falha de 80%, isso é mais arriscado ou menos? Alguns caras seguem esse caminho. Alguns caras colocam todos os seus bens no nome dos pais, como vimos naquele famoso divórcio em que a mulher tentou pegar todos os seus bens e descobriu que ele não tinha nada. Alguns homens fazem um casamento não governamental, mas isso ainda não mitiga os riscos que vêm com filhos. Alguns homens, isso é raro, mas alguns contratam uma barriga de aluguel. Alguns literalmente pagam a uma mulher para carregar o filho deles para ter certeza de que é o filho deles. Alguns homens nunca se casarão e apenas terão uma namorada para sempre. Isso é tudo, e então rezam para Deus que ela não os arruine. Até ouvi exemplos de caras que de alguma forma burlam as leis e fazem a namorada pagar todo o aluguel, para que ela não tenha direito às coisas deles.
Agora, lembre-se, ouvi muita resistência. Ah, uma família vale totalmente o risco, vale todo o seu. Isso é apenas material, você pode recuperar. Bem, pessoal, odeio dizer isso, mas vou ser honesta. Quando seus filhos te odeiam, vale a pena para um homem? Porque os homens realmente se importam com o legado. Muitos homens apenas, eles querem isso, mas não querem passar por tudo isso para conseguir isso. Não vale a pena. Eles olham para os prós e contras e dizem, isso é muito trabalho apenas para talvez conseguir um filho e meio. Então, isso leva alguns homens a Mgtou. O que é Mgtou? São homens que olham para isso e dizem, ah, não. Por mais que eu queira isso, não vou passar por tudo isso para conseguir isso com uma taxa de falha de 80%. Agora, pessoal, vamos entender o ponto de vista deles. Você assinaria um contrato com uma taxa de falha de 80%? Se eu dissesse, ei, tome esta pílula, 20% de chance de você viver para sempre, 80% de chance de você morrer ou perder tudo que se importa. Você tomaria essa pílula? Sim, é estranho que critiquemos os homens por escolherem o caminho Mgtou. Então, muitas pessoas dizem que sou uma Doomer. Não sou uma Doomer, só digo para aproveitar o declínio. Sabe o que quero dizer? Ok, então, o que é Mgtou? Mgtou são todos os homens que dizem, ok, elas são todas gordas de qualquer forma, estou cansado disso. Não há maneira de um homem interagir com uma mulher sem um contrato agora, certo? Ok, tudo bem. Então, isso poderia ser amor, isso poderia ser incrível. No entanto, o feminismo basicamente arruinou tudo. Então, o que acontece se um homem olhar para isso e dizer, sabe de uma coisa? Nunca vou me casar, mas ainda quero interagir com mulheres. O primeiro tipo de Mgtou é o homem que segue seu próprio caminho, mas apenas em relação ao casamento. Ele ainda terá uma namorada legal aqui, mas nunca vai se casar legalmente. O problema com isso é que essa mulher ainda pode levar, ela ainda pode levar os filhos. Existem alguns estados com casamento comum, onde se você morar junto por tempo suficiente, você é legalmente casado. Então, ela ainda pode levar dinheiro, arruinar a reputação. Então, há alguns caras que olham para isso e dizem, vou passar longe disso. Mas sabe o que vou fazer? Vou apenas ter relações casuais. Mas essa mulher ainda pode acusá-lo de algo sério. Um exemplo agora é o Russell Brand, que teve relações casuais por anos. Ele é casado agora, mas vamos dizer que ele nunca se casou. Essas mulheres ainda poderiam arruinar a carreira dele. Existem homens que encontram maneiras de contornar isso, onde eles gravam toda a casa ou garantem obter consentimento por texto ou vídeo antes de tudo. No entanto, há mais e mais leis proibindo esse comportamento, dizendo que você não pode gravar uma mulher sem o conhecimento dela. Ok, compreensível, mas é como se estivesse condenado se fizer, condenado se não fizer. Então, alguns caras dizem, vou apenas ter relações casuais, sem filhos. Ok, casamento, relações casuais. E alguns caras simplesmente dizem, sabe de uma coisa? Vou ter uma namorada inteligência artificial, assistir pornografia para sempre ou simplesmente nunca lidar com nada disso, porque é demais. E é por isso que eu imploro aos políticos assistindo a isso para mudar algumas das leis em torno do casamento, da família e dos relacionamentos. Porque, do jeito que está agora, os homens tradicionais são punidos. E muitas pessoas dão conselhos muito ruins sobre isso. O que vejo agora é uma geração de homens que foram enganados, especialmente vindo do conservadorismo. Esses caras foram informados. Ei, você vai colocar o bob aqui, cabelo encaracolado, rosto sorridente, apenas encontre uma boa mulher e case jovem. E esses caras dizem, ok, vou fazer isso. E eles encontram a Suzy, que é incrível e ótima. Mas o que eles não sabem é que, depois do casamento, a Suzy se torna uma baleia amarga. Agora a Suzy, e eles estão tipo, ei, eu pensei que tínhamos algo bom. Não, agora ela é uma baleia amarga e leva os filhos e arruína a vida dele. Então, agora ele está triste porque não sabia que, ao se casar, estava se inscrevendo em um sistema que paga as mulheres para partirem. E o conselho ruim que eles dão é apenas, encontre uma boa mulher. Isso é um mal-entendido fundamental da natureza feminina. Isso é absolutamente um mal-entendido. Pessoas que dizem apenas, encontre uma boa mulher, não entendem a natureza das mulheres. Mulheres, basicamente, temos essa mentalidade de grupo. Não sei o que é conosco, não sei porquê. E mesmo uma boa mulher, ao longo de 50 anos e a mídia dizendo que ela é melhor sozinha, seus amigos e a cultura dizendo que ela é melhor sozinha,
e agora um grande pagamento por ir embora e arruinar tudo. Então, mesmo uma boa mulher, no seu pior dia, é absolutamente capaz disso. Não há mulher que não seja capaz de fazer algo assim. Não estou dizendo que toda mulher vai, mas qualquer mulher pode. E sabendo disso, é muito ingênuo apenas encontrar uma boa mulher e assumir que ela vai fazer a coisa certa. Porque a verdade é que já entrevistei homens que tinham mulheres tradicionais, e elas entraram no grupo errado de amigas, começaram a assistir o conteúdo errado, entraram no sistema legal errado ou conseguiram o advogado errado e arruinaram a vida daquele cara. Então, é por isso que eu argumentaria que casar jovem é tão arriscado quanto fazer uma vasectomia. Por favor, não, eu sei o que vão dizer. Você está incentivando isso. Não estou incentivando. O que estou tentando dizer é que empurrar jovens homens para o casamento sem que eles saibam com o que estão lidando é muito ingênuo e é um conselho ruim. Conheci tantos homens à beira do suicídio que teriam sido muito melhor se tivessem escolhido um guitou. Então, sabe, cada homem tem que decidir por si mesmo o que quer fazer. Para alguns homens, vale o risco. Para outros, não. Mas cada um tem que decidir por si mesmo. Então, é isso que está acontecendo no mercado de namoro hoje. Políticos, precisamos mudar essas leis. Realmente, se quisermos ver a unidade familiar voltar a se juntar.